João, capítulo 8, a partir do versículo 1. João 8:1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos orienta a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Quando nós olhamos para essa história, ela até que é uma história famosa da Bíblia, né? Em que uma mulher é surpreendida em adultério e ela é levada até Jesus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, às vezes nós temos uma percepção errada, como se o Antigo Testamento fosse um Deus terrível, um Deus tirano, um Deus, vamos dizer assim, que não tivesse amor, um Deus que ele gosta de guerra. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, a partir do momento que Jesus vem e nós vemos toda a obra de Jesus, às vezes nós achamos que no Novo Testamento é como se houvesse um Deus de amor e como se no Antigo Testamento houvesse um Deus de justiça. Mas essa percepção, conforme nós conhecemos a Deus, conhecemos a história do Senhor, nós vemos que ela é muito enganosa, muito enganosa. Quando nós olhamos, tem um versículo em Hebreus 10:31, não precisa abrir não, diz a seguinte: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso está no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tem um caso, em 2 Samuel 24:14, quando Davi ele faz um censo da população, ele começa a contar quantas pessoas tinham na população, parecido com o que o IBGE faz, e quando ele fez essa contagem, ele acabou pecando ao fazê-la, então existe uma punição para Davi. E 2 Samuel 24:14 diz o seguinte: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere, 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Davi preferia cair na mão de Deus
ser punido por Deus do que cair na mão de outros homens. E outro caso que nós temos de alguém expressando como Deus é, a misericórdia de Deus, está lá em Jonas 4, a partir do versículo 1. Quando Jonas fica injuriado com Deus, ele diz o seguinte: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então nós vemos, irmãos, que no Antigo Testamento existia a percepção de um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que entende a miséria do homem. E quando nós olhamos Jesus Cristo nessa história, quando esses mestres da lei, fariseus, trazem essa mulher pega em adultério até Jesus, eles não queriam só que a opinião de Jesus. Quando nós olhamos a história de Jesus, irmãos, a partir de um determinado momento, Jesus começa a ser perseguido e os mestres da lei e fariseus querem que ele morra. E eles querem achar algum tipo de brecha para matar Jesus. E quando eles trazem essa mulher pega em adultério, percebe, eles não trazem o homem, eles trazem apenas a mulher. Mas, de acordo com a lei, com a própria lei de Deus, em Levítico 20:10, diz o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Ou seja, se você pega alguém cometendo adultério, não tem como essa pessoa cometer adultério sozinho. Ela, junto com a pessoa que estava ali no ato, devem ser levados até eles e então serem apedrejados. Mas acontece uma coisa, irmão. Jesus vivia durante a época do Império Romano. E nessa época, a condenação à morte, quem podia fazer era apenas o Império Romano. Ou seja, você podia ser o judeu que fosse, o cara com a maior, vamos dizer assim, patente dentro da sinagoga, você podia ser o maior mestre que existia, você não poderia condenar alguém à morte, apenas o Império Romano. Então a grande questão diante de Jesus é a seguinte: eu devo seguir o Império Romano ou eu devo seguir a lei de Deus? Se eu sigo o Império Romano, eu não vou matar essa mulher e automaticamente eu estou indo contra a lei de Deus. Se eu mato essa mulher, automaticamente eu estou indo contra o Império Romano e provavelmente eu devo pagar com a minha própria vida. Então Jesus fica diante desse dilema. Jesus olha para essa situação, mas como Jesus é maravilhoso, Jesus é Deus, Jesus sabe de todas as coisas. Eles têm uma atitude que ninguém vai, vamos dizer assim, pegar ele. Mas sabe, irmãos, quando Jesus olha para essa situação, Jesus está vendo de que a lei não estava errada, o Império Romano também não estava errado, mas existia ali uma motivação errada. Eles estavam tratando o pecado daqueles homens e eles estavam querendo usar aquela mulher com uma motivação errada. Eles estavam querendo distorcer a lei de Deus. Eles estavam querendo pegar a lei de Deus e falar o seguinte: olha, a mulher precisa morrer, o homem precisa morrer, mas nós só vamos matar a mulher, o homem a gente vai deixar vivo. E quando eles chegam diante de Jesus dessa maneira, também dizia a lei de Deus de que a primeira pedra
que deveria ser lançada era da testemunha ocular. Em Deuteronômio 17, versículo 6, fala o seguinte: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Quando Jesus fala essas coisas, Jesus está dizendo assim: se algum de vocês viu o flagrante dessa mulher, que você inicie o processo de apedrejamento. Se algum de vocês quer seguir a lei do jeito que está escrita e quer começar a punição dessa mulher, que o primeiro que viu o flagrante inicie esse processo. Só que quando Jesus fala a respeito dessa mulher, irmãos, nós vemos que no Sermão do Monte, Jesus nos revela de que o adultério não é o ato final, mas o adultério começa no coração do homem e da mulher. Quando dizem em Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E quando Jesus insiste em falar essas coisas para ele, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus está falando para ele: vocês querem cumprir a lei direito? Vocês querem cumprir a lei? Então cumpra a lei direito. Faz direito as coisas que vocês estão querendo fazer. Não sejam hipócritas de dizerem que vocês seguem a lei, mas no fim das contas não fazerem as coisas conforme elas devem ser feitas. Irmãos, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, em Mateus 7, 28 e 29, as multidões, quando Jesus falava, elas ficavam espantadas com o ensino de Jesus. E elas não ficavam espantadas só por conta do que ele falava, mas elas olhavam para Jesus e falavam que elas ficavam maravilhadas com o ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando Jesus falava, quando Jesus pregava com autoridade. Jesus dizia as coisas não usando simplesmente o Antigo Testamento no eu porém vos digo, mas Jesus exigia na sua pregação uma atenção e uma resposta. Jesus não queria que as palavras entrassem por ouvido e saíssem pelos outros, mas Jesus exigia uma resposta das pessoas que ouviam o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, exige uma resposta de nós. E mais do que exigir uma resposta de nós, não respondermos o Evangelho também é uma resposta. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não temos qualquer reação a ela, seja em alguma mudança em nossa mente, em nosso coração, nas nossas atitudes, ou nós aceitamos o Evangelho de Cristo, ou nós estamos rejeitando aquilo que Jesus disse. Sempre existe uma resposta quando nós ouvimos o Evangelho. E quando nós vemos isso, essa história, nós vemos, irmãos, de que muitas das vezes o homem gosta de acusar, o homem gosta de julgar, mesmo sem a autoridade moral, mesmo sem ter moral para falar alguma coisa. E, irmão, quando eu digo isso, eu não estou falando que nós não devemos falar com os irmãos quando eles cometem alguma coisa errada. Não estou dizendo que a gente não pode chegar a alguém com a palavra de Deus e falar: cara, eu acho que você está se enganando. Mas de que muitas das vezes, quando o homem tem alguma coisa para poder falar, o homem acaba
perdendo os limites. E nós, se você é líder, se você lidera algum grupo, se você lidera qualquer coisa dentro da igreja, nós temos, irmãos, que tomar muito cuidado para não sermos legalistas, de exigirmos o cumprimento da lei e no fim das contas não ligarmos para aquilo que se passa no coração das pessoas. Nós ligarmos para muitas coisas que elas fazem, mas não ligarmos para a fé. E quando eu digo isso, eu não estou falando que as atitudes não devem mudar, mas de que as atitudes que nós fazemos, elas não mudam de fora para dentro, mas elas mudam dentro do nosso coração, para uma opinião nossa mudar, para algum conceito que nós temos mudar, para depois as nossas mudanças exteriores virem. Quando nós vemos Jesus falando a respeito de julgar, em Mateus 7, a partir do versículo 1, diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Outra passagem que fala a respeito disso está lá em Tiago 4, a partir do versículo 11, quando diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julgar a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? E às vezes, irmãos, quando nós olhamos para isso, a gente acaba falando: poxa, mas como que dentro da igreja nós vamos olhar irmãos cometendo, às vezes, pecados terríveis e graves, ou às vezes a pessoa dando um mau testemunho, e ninguém pode falar nada? A gente tem que olhar às vezes, para a igreja de um modo geral, não estou falando aqui, e olhar tantos pecados, olhar uma igreja que às vezes se desvia do caminho do Senhor, e devemos simplesmente orar. Mas, irmãos, Jesus é perfeito, Deus é perfeito, e até mesmo um julgamento Deus deixou na sua palavra. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 18. Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 15. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade:
Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, irmãos, quando nós vemos Jesus falando a respeito dessas coisas, nós vamos entender de que o julgamento perfeito, de que, vamos dizer assim, o puxão de orelha perfeito, ele ocorre através da palavra de Deus. O julgamento ocorre pela palavra de Deus. E quando eu digo palavra de Deus, é nós usarmos ela da maneira correta. Vocês percebem que quando eles puxaram a mulher adúltera para que ela fosse morta, eles queriam dar uma de João sem braço, mas Jesus, irmãos, ele exige que a lei seja cumprida da maneira que deve ser cumprida. E nós aqui como igreja devemos levar a nossa vida com Deus de acordo com a palavra de Deus. A vida com Deus não é levada de acordo com as nossas invenções na cabeça. A vida com Deus não é levada de acordo com o que é pregado no mundo. A vida de acordo com Deus não é levada com coisas que a gente escuta de pessoas que são ímpias. A vida com Deus é levada de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Deus deixou a sua palavra, irmão, não para que a gente pudesse ter um capítulo para ler por dia, mas que ela pudesse ser a nossa conduta de vida, aquilo que nós vivemos. Quando nós olhamos para a Bíblia como ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, aquilo não é um conto de fadas. Jesus, Deus, é tão maravilhoso que Ele deixou a sua palavra para nós, e essa palavra é aquilo que vai nos guiar. Como um rio numa correnteza tem as duas margens, nós também vivemos como se uma margem fosse a Bíblia, outra margem também. A nossa vida espiritual como cristãos, e ainda mais protestantes, irmãos, ela é baseada na palavra de Deus. E de acordo com ela, nós temos cada princípio para a nossa vida. De que adianta eu dizer que eu sigo a palavra de Deus, se a minha vida que eu levo é totalmente contra a palavra de Deus? Quando nós vemos essa história, perceba que Jesus chama essa mulher e que Ele diz para ela: olha, ninguém a condenou. Mas se quando Jesus diz isso, a história não termina aí. A história, ela finaliza quando Jesus diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E quando Jesus diz: eu não a condeno, é que Jesus está cumprindo, irmãos, aquilo que está em João 3,17, que diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado, e nós só encontramos a Deus, irmãos, através de Jesus Cristo. E Jesus veio aqui para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio para nos chamar, não para continuar vivendo uma vida perdida, mas para buscarmos uma vida de acordo com a sua palavra. Quando Jesus começou a pregar, ou melhor, João Batista e Jesus, João Batista antes de Jesus começa pregando a mesma coisa que Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 4,17, arrependam-se, pois o reino dos céus está
próximo. Quando nós olhamos em Lucas 13:3 diz: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 15:10 diz assim: eu lhes digo que, da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quando nós olhamos 1 João 1:9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, quando nós olhamos para Mateus 18, nós vemos uma mensagem para um cristão. Quando nós olhamos para Mateus 18, irmãos, nós vemos Jesus dando instruções para irmãos da igreja. Ou seja, se dentro da igreja acontece de algum irmão cair, pecar, de algum irmão cometer alguma coisa, nós, como igreja, usaremos o método de Mateus 18. Mas quando nós falamos com as pessoas de fora, que não são da igreja, você não vai chegar lá e puxar a orelha dela para uma coisa que ela nem sabe. A pregação, irmão, para quem está longe da igreja, é arrependa-se. Arrependa porque existe um Salvador. Arrependa-se porque eu tenho uma boa nova para você. Alguém morreu no seu lugar para te salvar. Essa é a mensagem cristã para os que estão fora da igreja. E dentro da igreja o procedimento é outro. E sabe, irmãos, o perdão de Cristo nos motiva a viver em santidade. O perdão que só Jesus dá nos motiva a viver uma vida em santidade ao Senhor. Porque quando nós nos convertemos, nós entramos numa vida nova com Deus. E nessa vida existe santidade. Irmãos, quando nós olhamos para a santidade, Hebreus 12:14 diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 5. Nós vamos ver na prática como existe Mateus 18 na igreja, com um exemplo de Mateus 18. Quero ler com você 1 Coríntios 5. Nós vamos ver a história de um homem, de um filho de um pai, uma história bem complicada, de algo terrível. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1. Diz assim, 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1, depois você mantém sua Bíblia aberta que a gente vai pular lá para 2 Coríntios. 1 Coríntios 5, 1 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar entre
presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Agora vai lá para 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, nós vamos ver a partir do versículo 8. Segunda Coríntios 7, a partir do versículo 8, diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de alguma forma prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que está esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de vocês, diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Agora volta para 2 Coríntios 2, 5. 2 Coríntios 2, 5. Segunda Coríntios 2, 5, diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo. A todos vocês, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Irmãos, a tristeza em um cristão, ela promove arrependimento. A tristeza em um cristão que cometeu um pecado, ela promove arrependimento. E às vezes essa tristeza não é a gente que vai sentir de uma hora para outra. Às vezes você peca, alguém chega em você,
fala, irmão, de acordo com a palavra de Deus, aquilo não está correto. E às vezes você fala, poxa vida, eu errei, eu pequei, eu fui contra a palavra de Deus. E essa tristeza, ela leva o crente a arrepender daquilo que ele fez. E esse arrependimento, irmão, leva a uma mudança. A nossa fé precisa ser aperfeiçoada. E muitas das vezes o aperfeiçoar da nossa fé envolve também alguém chamar a nossa atenção. Aperfeiçoar a nossa fé, a vida cristã, um crente, a vida de um crente é em comunidade. Não existe vida cristã distante da comunidade do Senhor. Quando nós olhamos as cartas que Paulo escreveu, por exemplo, 1 Coríntios 1, não precisa abrir não. Quando Paulo escreve as cartas, em nenhum momento existe alguma percepção de cristãos que vivessem isolados do corpo de Cristo. Não existe pessoas cristãs que vivem distantes do corpo de Cristo. A necessidade de um crente para crescer em fé precisa estar em comunidade. A vida de um cristão é feita em comunidade. O caminhar da nossa fé é feito em comunidade. A santidade que o Espírito Santo produz em nós também é feita em comunidade. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, chamando essa mulher ao arrependimento, nós vemos de que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas a santidade é a vida que resulta da confissão de que Jesus é o Senhor. Se você, como a sua boca diz, Jesus é o Senhor, então o nosso padrão de vida, irmãos, está estabelecido de acordo com a vontade de Jesus. É interessante que quando essa mulher vai responder Jesus, ela fala, ninguém, Senhor. Chamar, irmão, Jesus de Senhor não é uma confissão simples, uma confissão teológica, é uma declaração de compromisso de vida. Quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor, eu não estou só falando igual, aquele rapaz é um delegado, aquele rapaz é um juiz. Quando eu chamo Jesus de Senhor, eu estou declarando a minha submissão a Jesus Cristo. Quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor, eu estou dizendo que eu estou debaixo da vontade de Jesus, de que Jesus é aquele que vai coordenar minha vida. Eu tenho compromisso com Jesus quando eu clamo Jesus é o Senhor. E quando nós falamos isso, essa vida em santidade, Jesus Cristo é o Senhor, nós devemos expressar de forma prática que nós confiamos no Senhor, que nós confiamos em Jesus. Nós somos, irmãos, um povo santo que pertence exclusivamente a Deus. E pertencer exclusivamente a Deus significa que nós não pertencemos a nenhum outro Deus. Quando eu digo Jesus é o Senhor, é de que eu pertenço somente a Jesus, de que Ele é o meu Senhor,
de que não existe nenhum outro Deus que tem domínio sobre mim. E se Jesus tem domínio sobre mim, se Jesus é o Senhor da minha vida, eu viverei conforme a vontade do Senhor. Eu buscarei a vontade do Senhor, porque Ele, Jesus, é o meu Senhor e Salvador. E quando nós olhamos para isso, irmãos, a respeito da vida em santidade, uma vida que confessa que Jesus é o Senhor, nós olhamos só para Ele. Quando eu olho para Jesus, eu sirvo apenas a Jesus. Não tem como eu dizer que eu amo a Jesus, me prostrar diante de Jesus, de orar diante dele, e de repente eu busco outro Deus em outro lugar. Quando nós olhamos na Bíblia, fala que alguém não pode servir a dois senhores. Você não pode amar Deus, amar ao dinheiro. Quando nós olhamos para isso hoje em dia, quantas das vezes, até mesmo cristãos, falam sobre o universo, a natureza. Irmãos, hoje em dia, existe um esforço para tirar a pessoalidade de Deus, para dizer que Deus não é uma pessoa, que Deus é algo transcendente, que Deus é as estrelas, é o sol, Deus é o universo, Deus é os passarinhos, como se a natureza fosse Deus. E sabe, irmãos, a natureza, ela expressa o seu Criador, mas ela não é Deus. O universo não é Deus, né? A gente não, hoje, quantas das vezes a gente escuta aquela expressão, joga para o universo, manda para o universo, declara para o universo. Que universo, irmão? Joga para a natureza. É porque a natureza. Meu irmão, nós temos um Deus pessoal. É uma pessoa, é alguém. É alguém que tem caráter, que tem personalidade, que tem vontade, que tem lei. É um Deus que Ele não é algo que fica inerte, simplesmente olhando o mundo. Ai, que maravilha, o mundo. Deus exerce domínio e poder sobre a terra, irmãos. Nós temos um Deus que tem vontade. E sabe, às vezes esse esforço por tirar a pessoalidade de Deus também é um esforço de tirar a lei de Deus. Se Deus é o universo, se Deus é a natureza, então Deus não fez lei. Então eu não tenho nada para seguir. Se Deus é o universo, a Bíblia não tem nada de Deus. Se Deus é o universo, Deus não tem vontade. Se Deus não tem vontade, Deus não tem lei. Se Deus não tem lei, não tem vontade, Deus não tem moral, Deus não tem o que é certo e o que é errado. O que é certo e errado é aquilo que eu acho que é. Se Deus não dita o que é certo e o que é errado, quem vai dizer é o que, irmão? O coração pecador. Um coração caído. Nós não seguimos as nossas emoções, o nosso coração, nós seguimos a palavra de Deus. É ela que dita a nossa vida, irmão. Se às vezes no meu coração acontece alguma coisa e eu me sinto irado, com muita raiva, né? Às vezes a gente tem a expressão de você estar tão bravo, falar, eu vou matar essa pessoa, eu vou enforcar essa pessoa. Me responde uma coisa: se Deus não tem moral, se Deus não é uma pessoa, se Deus não tem lei, o universo vai mandar um bilhetinho para mim e falar, Gabriel, é errado matar. Meu irmão, o nosso coração é pecador.
Nós somos pecadores e nós precisamos de um Deus santo. Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós, por mais que existia o Império Romano com as suas leis, o Império Romano que trouxe esse julgamento formal que a gente tem hoje em dia nos fóruns, por mais que esses mestres da lei, os fariseus, quisessem que existisse um julgamento da mulher de acordo com a lei, nós precisamos entender de que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos entender que um dia nós estaremos no tribunal de Deus. Um dia eu e você nos encontraremos diante dele. E nesse momento, quando nós já chegarmos diante de Deus, nós teremos um advogado. Nós teremos um advogado que vai falar: olha, Deus, eu já paguei o preço por ele. O preço que ele deveria pagar, eu já paguei. Eu já paguei. Aquilo que ele deveria sofrer, aquilo que o seu pecado trouxe, eu já fiz. A guerra, irmãos, que existe no Novo Testamento entre Deus, o diabo, não é uma guerra de batalha, como se a gente visse um soldado contra outro, igual a gente vê as guerras hoje em dia. A guerra no Novo Testamento é jurídica. Nós temos um advogado que paga a nossa dívida. Nós temos um advogado que limpa todo o nosso pecado, toda a nossa ficha criminal. E nós, quando clamamos para esse advogado, quando nós falamos: Jesus Cristo é o Senhor, eu busco a Ele, eu busco estar debaixo da vontade dEle, eu busco viver uma vida que abandono o meu pecado e sigo ao Senhor e Salvador da minha vida. Que você, meu irmão, possa todos os dias da sua vida clamar de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o Senhor sobre você, de que Ele que é o teu advogado. Quando o diabo chegar em você e falar: eu te condeno, você fala: eu tenho um advogado, que Ele limpa a minha ficha, eu tenho um advogado que pagou o preço por mim, Ele me comprou com o sangue dEle, e hoje eu vivo para Ele, eu vivo para o Senhor Jesus, porque Ele é o meu Senhor e Salvador, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Como nós lemos nos Salmos, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa torre, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é aquele que pagou o preço para nos salvar. Ele não é aquele que nos condena, mas Ele veio para que o mundo não fosse condenado, para que nós recebêssemos salvação, perdão, remissão dos nossos pecados. E é a esse Deus que nós clamamos Senhor. É esse Deus que, quando eu falo meu Deus, Senhor, é esse Deus que eu estou clamando. Então, quando você, irmão, chamar Deus de Senhor, chamar Jesus Cristo de Senhor, saiba que a sua declaração não é igual quando você chega numa pessoa, às vezes, que você tem respeito e chama ela de Senhor. A sua declaração de que Jesus é o Senhor é se colocar debaixo do domínio de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que as promessas de Jesus, de que um dia nós estaremos com Ele face a face e moraremos toda a eternidade diante do nosso Senhor,
Então que você, irmão, possa declarar sempre na tua vida: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor, e por Ele eu vivo em santidade. Por Jesus Cristo eu busco a vontade de Deus, por Jesus Cristo eu não sigo as minhas vontades carnais, mas por Jesus Cristo eu vivo de acordo com a palavra de Deus, e eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu tenho prazer quando às vezes eu cometo algum engano, e aí alguém vem me corrigir, eu falo: oh meu Deus, eu sinto tristeza porque eu pequei, mas eu sei que eu estarei cada dia progredindo na minha fé, e de fé em fé, irmãos, de dia após dia na presença de Deus, nós chegaremos até a eternidade com Ele, e lá nós viveremos diante para sempre do nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Que você possa sempre declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor. Amém? Glória a Deus.